Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 731 do Projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado e vamos continuar nessa jornada pela primeira carta de Pedro, à igreja que somos nós. Estamos no quarto áudio dessa carta poderosíssima, maravilhosa, que fala sobre o fim dos tempos, como a gente deve se preparar para essa época, para esses dias que nós já estamos vivendo. Amém? E olha que ele escreveu isso há 2000 anos atrás, hein, gente? Olha que poderoso. E hoje vamos do versículo 10 até o 12. São 3 versículos, 10, 11 e 12, do capítulo 1 de 1 Pedro, tá bom? Ele fala assim no versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. A respeito dessa salvação. Que salvação é essa que ele está se referindo? No versículo 9, no versículo anterior, ele fala: vocês têm essa alegria completa, essa alegria gloriosa, grande, maravilhosa, gigante. Por que vocês têm essa alegria? Porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. A salvação é resultado da fé em Jesus, de que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é essa salvação que ele está se referindo aqui. Então ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles estudaram a respeito dessa salvação. Eles buscaram em Deus a profecia verdadeira, né? Do Messias verdadeiro, o Messias aguardado, o Messias esperado, porque até então não havia salvação. Estava todo mundo fadado à morte eterna, porque quando Adão desobedeceu, Deus falou para Adão: se desobedecer, certamente morrerás. Aquele certamente morrerás, aquela sentença, ela não tinha mudado ainda. Deus ele teve que enviar Jesus para que essa sentença fosse mudada, fosse paga. Uma sentença de morte transformando-se em uma sentença de vida, como aconteceu lá no livro de Esther, né, onde todo o povo judeu estava sentenciado a morrer, todo o povo ia morrer, e por causa de um jejum de arrependimento de 3 dias sem comer, sem beber, esse decreto mudou para um decreto de vida e prosperidade. E é assim que Jesus fez, assim que Deus fez através de Jesus. Ele fala, Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, essa salvação ela já estava sendo aguardada, esperada, estudada pelos profetas verdadeiros antes de Jesus, lá do Antigo Testamento. Diz aqui, continuando ainda no mesmo versículo 10, dizendo: eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. Está falando a vocês, quem vocês? As pessoas, os cristãos, as pessoas que estavam aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e por meio dessa fé, dessa aceitação, por meio da fé, eles estavam ali recebendo a salvação. Amém? Versículo 11, continuando aqui. E procuraram, quem procurou? Os profetas, eles procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, indicava esse tempo que eles estão vivendo lá 2000 anos atrás, quando Jesus veio, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois desses sofrimentos. Uau! Me vem à mente aqui claramente o capítulo 53 do livro de Isaías. Isaías, um profeta, né, que sofreu muito, que foi muito criticado, muito, né, rejeitado na época, porque ele falava verdades
verdades firmes e duras para aqueles reis, né, que estavam se prostituindo na idolatria, outros deuses, e ele falou ali no capítulo 53 exatamente sobre Cristo, sobre o Messias que viria como servo sofredor, né? E ele bota ali, né, como Cristo teria de ser açoitado, crucificado, como um cordeiro, ele foi calado ao matadouro, né? Lê lá, vai lá, Isaías 53, inclusive este capítulo, ele é proibido a leitura desse capítulo pelos judeus, porque os judeus ainda estão aguardando o Messias. Mas quando um judeu lê esse capítulo, ele percebe que o Messias já veio na forma de Cristo, na forma de Jesus, porque não tem como uma pessoa não tem como uma pessoa ler este capítulo e não entender que estava falando do próprio Jesus, porque ali fala tudo aquilo que Jesus passou, como ele teria que suportar esses sofrimentos e a glória que viria depois. Isso tudo os profetas, eles estudavam, eles profetizavam, eles pesquisavam sobre isso, e muitas vezes o próprio Espírito de Cristo, como diz aqui, né, o Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo. Nos profetas verdadeiros, porque tinham muitos falsos profetas nessa época. Versículo 12. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que eles faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu anunciaram a vocês. Os mensageiros do Evangelho anunciaram a vocês essas verdades. Agora já está falando dos profetas atuais, né? Os mensageiros do Evangelho, os profetas após a vinda do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, né? Jesus falou, eu não vou deixar vocês sós, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, vai ser derramado sobre vocês. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, né, 40 dias após a ressurreição dele, ele falou, eu vou derramar, e 50 dias após a ressurreição, ou seja, 10 dias após a ascensão de Jesus ao céu, o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado ali naquele lugar onde 3.000 pessoas foram batizadas, né, com o Espírito Santo. Então esses mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês, esses mensageiros anunciaram a vocês essas verdades que trazem a salvação, e que por meio da fé dessas pessoas que acreditavam nessas verdades, que acreditavam nessa boa nova, nesse evangelho, né, nessa novidade de vida que vinha através de Jesus, recebiam a salvação. Uau! E olha só, para finalizar com chave de ouro esse versículo 12, essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. E aqui mais uma vez a Bíblia fala que nós muitas vezes a gente acha os anjos, né? Os anjos são superiores. Não. Eu creio, eu estava até falando aqui com a minha esposa agora, Thaís. Amor, eu vejo que essa frase aqui explica muita coisa. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender, porque existem muitas coisas que os anjos não entendem. Assim como muitas coisas nós não entendemos, Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29, diz assim, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Ele não revela todas as coisas. Por quê? Porque senão não teria necessidade da fé. Então, muitas coisas nós não entendemos, mas não é para que nós entendamos, é para que nós confiemos, para que nós possamos confiar em Deus, que Ele é bom, justo e fiel. E o próprio Lúcifer, eu acredito que ele não confiou, né? Quando Deus criou o homem, eu creio que veio uma inveja sobre ele. Como assim? Deus está criando alguém que vai ter o poder de ser chamado filho. Deus está criando alguém que é a imagem e semelhança dele, alguém que pode receber o perdão, né? Como aconteceu quando
Quando Deus mesmo trocou a folha da vergonha que Adão e Eva se cobriram por um manto, né, de pele de animal, ou seja, sacrificando ali um animal, um sangue, para cobrir aquela vergonha, para cobrir aquele pecado. Então ali eu creio que houve uma revolta de Lúcifer e com ele 1/3 dos anjos caíram, e até hoje eles não entendem isso, eles são revoltados com isso, porque que Deus fez o homem e quer levar a gente. Tá, esse é um entendimento meu, tá? Tô compartilhando aqui algo pessoal que eu entendo assim. Tá? Mas busque o seu entendimento, busque essa revelação através da palavra de Deus para a sua vida. Às vezes eu falo algumas coisas aqui, né, para explicar e tal, mas com toda a humildade, com todo o cuidado, eu peço, busque isso, busque essa revelação, esse é o entendimento que eu tenho, tá? De que realmente houve essa revolta, que o inimigo está revoltado, né? Que virou Satanás, agora não é mais Lúcifer, porque fala que os anjos gostariam de entender, né? E por que nós entendemos? Porque nós temos entendemos através do Espírito Santo que está em nós, que nos traz essa revelação, que nos traz essa paz, esse entendimento e essa salvação que vem pela fé em Jesus, né? O próprio Pedro fala, a gente não viu, ele não tocou. Pedro teve essa experiência, né? Então, entre aspas, foi um pouco mais fácil para ele, ou não sei, mas enfim, nós não tocamos em Jesus, não vimos pessoalmente ele, mas nós cremos pela paz que isso nos traz, nós cremos pela fé que realmente Deus é bom, justo e fiel, que ele enviou o seu Filho, né? Enfim, e isso traz uma alegria completa, como foi falado no outro áudio, né? Uma alegria gloriosa, uma alegria, como diz aqui, vou até voltar aqui, uma alegria tão grande e gloriosa para nós que cremos em Jesus e nessa salvação que ele traz para nós. Amém? Então é isso, vamos ficar por aqui hoje, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu nos fizeste a Tua imagem e semelhança, Tu nos deste o Teu perdão através de Jesus, que derramou o sangue dele como o Cordeiro Santo, aquele que não pecou, né? O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito, para realmente pagar, né? O sangue de Cristo é a moeda mais poderosa, muito mais valiosa do que o ouro, muito mais valiosa que qualquer coisa que foi criada neste mundo, porque tem o poder de cobrir os nossos pecados e de nos dar a salvação. Obrigado, Jesus, por ter obedecido o Pai, por ter sido uma referência para nós, por ser essa referência, este alvo, e que possamos te obedecer ao Pai através do Espírito Santo que está em nós, que foi derramado sobre as nossas vidas. Amém? Então recebemos, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, mais uma vez. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo dia do projeto. Um beijo no coração.